todos. Está muito boa tarde. Novamente vamos dar continuidade ao programa que está estabelecido e é com enorme satisfação que assinalamos este dia tão especial, celebrando a história da empresa, as pessoas que dela fazem parte e todos aqueles que contribuíram e contribuíram para este e continuam a contribuir para este percurso. Daremos agora início aos momentos previstos do nosso programa e para representar a administração convidava o Sr. Engenheiro Aníbal Campos para dar umas palavras e dirigir-se à Silamos e a todos os trabalhadores. Uma salva de palmas. Bom, quero começar por agradecer a todos os presentes a participação neste evento de celebração dos 75 anos da Silamos. Quero agradecer aos convidados, ao Sr. Presidente da Câmara, à Sra. Vereadora, à Sra. Deputada, ao Sr. Presidente da Junta de Cesar, ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Cesar, ao Sr. Administrador do AICEP. E quero agradecer, sobretudo, a todos os colaboradores que quiseram participar neste convívio que, no essencial, foi programado para eles. As minhas primeiras palavras não podem deixar de ser no sentido de lembrar a memória dos fundadores da Silamos, Joaquim Silva e o nosso pai Abílio Campos. Sem eles, não estaríamos aqui hoje. Para eles, a nossa homenagem e o nosso agradecimento. Agradecimento extensivo a todos os colaboradores que trabalharam nesta empresa e, naturalmente, aos que hoje pertencem aos quadros da Silamos. Sem a coragem dos fundadores e o empenho dos seus trabalhadores, a Silamos não seria o que é hoje. Gostaria de fazer aqui uma referência especial à figura de Abílio Campos. Se Joaquim Silva era o homem de chão de fábrica, Abílio Campos era a imagem marcante da Silamos, pelos princípios que transmitia, pela serenidade e seriedade. As cerimónias fúnebres que assinalaram a sua partida, As cerimónias fúnebres que assinalaram a sua partida precoce é bem um exemplo de quanto era estimado. Eu aqui queria recordar um acontecimento, porque na altura estava a fazer casa e um empreiteiro conhecia o meu pai relativamente mal. E veio ao funeral e disse: o seu pai pode ser uma figura grandiosa pelo número de pessoas que estão aqui presentes. Mas era sobretudo um homem bom. Porque eu nunca vi tanta gente a chorar num funeral. E sobretudo nunca vi tantos homens a chorar. Isto diz bem a dimensão que é o meu pai. Tinha em cada cliente, em cada fornecedor, um amigo e tinha a consideração e estima dos seus colaboradores. Deixou na empresa um conjunto de legados de princípio que procuramos manter. Destaco aqui, entre outros, que a empresa tinha de respeitar os direitos dos seus trabalhadores. E julgo que nós continuamos a cumprir isso. Para ele, a nossa gratidão.
Queria agora referir, eu pedia que não houvesse barulho, porque senão perturba quem está a falar. Vou agora uma parte mais fácil, que é falar um pouco sobre a história da Cilampos. E faço isso porque muitos dos que estão aqui já não têm conhecimento de qual foi a trajetória da empresa. E é bom que todos nós saibamos quais foram os bons e os maus momentos, ou os momentos menos bons, ao longo destes 75 anos. A empresa nasceu em 51, a produzir louça de alumínio, mais tarde produziria também botijas elétricas e artigos de campismo, mas aquilo que marcou a empresa foi nos anos 60 a introdução da panela de pressão em Portugal. Era um produto inovador e a Cilampos teve o arrojo de fazer um anúncio na televisão, o primeiro anúncio em banda desenhada com a história da carochinha de João Ratão, com um giro muito fácil de decorar, de reproduzir, e na realidade a imagem da Cilampos passou a ser a história da carochinha de João Ratão. A seguir também veremos algumas das consequências. Foi tão forte o impacto deste produto que as pessoas não diziam uma panela de pressão, diziam uma panela Cilampos. E foi isto que lançou a marca, projetou a Cilampos. Nos anos 70, a empresa lançou também em Portugal a louça de aço inoxidável. Primeiro sem fundo térmico e a seguir com fundo térmico. Poucos anos, em 78, o meu pai, e aqui um bocadinho pressionado pela minha mãe, adquiriu a cota do sócio. Foi um investimento muito grande, o meu pai não tinha esse dinheiro, na altura era muito dinheiro, 60 mil contos, com os juros a 20%, e passado pouco tempo os juros passaram por 40 e tal por cento. Isto é, a dívida dobrou. Não era fácil. Não foram momentos fáceis. E ainda por cima, tinha a louça de aço inoxidável estava a ter um crescimento muito grande, produziam-se 100 conjuntos por mês, que não chegava para só uma casa como era o Brás e Brás consumia isso, e para além disso, nessa altura, a louça de fundo térmico era com discos de cobre que tinham tido um aumento brutal de preço, e soldados com solda de prata que também tinha disparado os preços. Bom, tínhamos que resolver esse assunto. Como? Apareceu uma máquina nova que soldava os fundos, como hoje, de alumínio e com solda de prata. Essa máquina permitiria fazer 1000 conjuntos por mês e os preços totalmente diferentes. Então o meu pai teve que ir falar novamente com o banco e dizer que precisava de mais dinheiro. Não era fácil, se a dívida tinha dobrado e ainda ia precisar mais dinheiro para ter o futuro. Bom, aí tive que elaborar um projeto e conseguimos convencer, na altura, a União de Bancos, em Valcambra, a emprestar mais uns milhares. Bom, foi a salvação da Cilampos. Foi, na realidade, um risco, mas um risco, apesar de tudo, calculado. No início dos anos 80, fizemos a primeira exportação de panelas de pressão para a Dinamarca, que foi um fiasco total, porque os dinamarqueses não percebiam como é que uma panela de pressão servia para ter, o que é que tinha a ver com ratos e carochas, que era a imagem deste país. Aí
A história é brasileira, os dinamarqueses não conheciam. Resultado, tivemos que mudar a imagem total da empresa. E na altura chamei já não está cá presente, o Samuel, alguns, e criei um gabinete de design para refazer a imagem da Cilampos. Mas ao mesmo tempo fizemos isto com uma perspectiva. E criamos um gabinete de design e de engenharia industrial. E o primeiro grande passo desse gabinete foi produzir a louça Domus, que foi baseada na panela de 3 pés. Essa louça foi introduzida em Inglaterra. A Inglaterra não consumia louça de aço inoxidável, só de alumínio e de esmalte. Com a marca Stellar, passado pouco tempo, nós exportávamos 5, 6 contentores por mês para a Inglaterra. Ao mesmo tempo, conseguimos entrar num mercado como era os Estados Unidos. Mas antes disso, desculpem, o meu pai teve um outro ato de arrojo. Foi ir a uma feira à Argélia. Ninguém arriscaria. O ICEP fez o ICEP dessa altura. Fez uma feira, o meu pai foi, passados uns meses tínhamos uma encomenda de 50 mil panelas de pressão. Nos anos seguintes passámos a ter 100 mil panelas de pressão. Toda a gente trabalhava depois da hora, toda a gente trabalhava aos sábados e havia um clima importantíssimo na empresa. É que havia uma solidariedade muito grande entre os trabalhadores e a empresa. Aliás, criou-se na altura uma comissão de trabalhadores e a comissão de trabalhadores acabou por existir porque dizia que não era necessário, contra a minha vontade, contra a nossa vontade. Mas gostava de falar aqui de um assunto que é muito importante. Criou-se o Banco de Horas na Cilampos muito antes das outras empresas fazerem. E foi a pedido dos trabalhadores e de acordo dos interesses da Cilampos que se criou o Banco de Horas. E o Banco de Horas individual. E porquê? E é bom que muita gente, muitas vezes, saiba que os trabalhadores que estão no interior merecem a mesma consideração que os trabalhadores das capitais. É que os trabalhadores que trabalhavam na Cilampos, muitos deles faziam o seu campo, ou trabalhavam nos campos dos seus pais. E, quando eram as colheitas, quando era necessário semear, tinham que faltar. E então pediam que as horas extraordinárias fossem para um banco de horas. E quando foi essa a situação, e ainda hoje, como sabem, a maior parte dos que estão aqui preferem que eu não lhes pague as horas extra e preferem ter o banco de horas. Porquê? No interior é preciso deslocar a família, e apesar da empresa dar horas aos empregados, facilitar a vida e remunerar muitas horas de assistência à família, têm essa necessidade. E hoje também muitos têm a necessidade. É que à segunda e à sexta-feira nunca sabem quando as escolas ou os infantários estão abertos. Vocês sabem disso. Quando falei em Inglaterra, Argélia, Inglaterra e Estados Unidos foram anos dourados para a Cilampos. Na realidade, a Cilampos ganhou muito dinheiro nessa altura, mas distribuiu aos trabalhadores. Demos prémios anuais aos trabalhadores no fim do ano e criou-se um fundo para quem se reformasse tivesse um complemento da sua reforma. É evidente que hoje as coisas são muito mais difíceis, já explicarei porquê.
A seguir demos um passo, que foi a compra de uma empresa em Inglaterra. Era o nosso maior cliente, a empresa estava à venda e nós não podíamos perder a oportunidade. Arriscámos-nos e lembro-me de ir com o Dr. José Alberto ao Porto, ao BPI, pedir uns milhões num espaço, não sei se era de 24 ou 48 horas. Conseguiu-se, e aquilo que era para muita gente a pulga comprar o elefante, foi uma aposta muito grande, mas foi uma vitória muito grande. A empresa depois foi vendida mais tarde com grande lucro, e ao longo dos anos 80 foi a empresa de Inglaterra que ajudou a Cilampos a manter-se. Porque nos anos 80 dá-se um momento, começa a haver um momento difícil para as empresas em Portugal. A globalização. A globalização, como foi feita na Europa, foi uma globalização que penalizou as empresas na Europa. E o que aconteceu é que a maior parte da indústria transformadora desapareceu da Europa. E Portugal, apesar de tudo, foi dos países que conseguiu manter muitas dessas empresas. Porque houve um programa chamado PEDIP, que permitiu às empresas reindustrializar-se e conseguiram. E no caso da Cilampos, nós sempre recusamos fazer a deslocalização, apesar das críticas que sofríamos. Mas foram momentos difíceis, porque os preços de venda dos produtos baixaram. Conseguimos, ao longo destes anos, ultrapassar a Covid, a guerra da Ucrânia. Agora temos a guerra, temos o problema do Estreito de Hormuz, mas, sobretudo, temos um problema muito forte, que eu há bocado falei ao Sr. Ministro, é que a Europa está a taxar e a diminuir as importações de aço inoxidável, o que está a provocar um aumento brutal do preço do aço, e ainda por cima está a criar uma taxa ambiental sobre a matéria-prima. Se eu mandar vir o aço inoxidável da Coreia do Sul ou do Japão, paga-se taxas de importação e paga-se taxas ambientais. Mas se eu comprar uma panela no Japão ou na Coreia, não há taxas, nem há problemas ambientais, nem taxa ambiental. Se me quiserem explicar melhor o que a Europa faz, e aliás nós vemos, pelo que aconteceu, o que está a acontecer na indústria automóvel, na realidade é um momento preocupante que podemos atravessar nos próximos tempos. Mas eu conto com todos vocês. E quando enfrentamos esses desafios, nós temos que responder-los. E da mesma forma, com investimento, fazer o que fizemos nos momentos difíceis, com mais investimento e com mais empenho de todos. Todos nós temos que empenhar-nos mais. E eu não queria terminar sem dizer aqui uma questão. É evidente que estes anos não conseguimos dar os benefícios que antes conseguíamos fazer. Mas anuncio aqui hoje que vamos fazer os possíveis para que seja já em outubro que todos os trabalhadores tenham à sua disposição um seguro de saúde. Esse seguro de saúde, depois será explicado, é extensivo aos familiares mais próximos, evidente, a custo pago pelos trabalhadores, mas que vão gozar
de condições muito melhores, porque num seguro global vocês vão ter a possibilidade de ter os filhos ou o cônjuge a usufruir de um seguro que em condições mais vantajosas. Não me quero alongar mais. Muito obrigado a todos pela vossa presença e muito obrigado aos nossos convidados.